Para gravar? Pois bem, gente. Então, boa noite aí a todas e a todos aí, né, que estão chegando aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho super importante, porque eu não tive isso, eu acabei sempre fazendo essa aula de uma certa forma, principalmente nos últimos 10 anos, por aí, eu sempre tenho procurado encaixar essa aula, quando a gente está com a matéria em dia, evidentemente, graças a Deus nós estamos, exatamente nesse momento. Né? Existem alguns momentos que são muito propícios para determinadas coisas. E esse momento, ou seja, hoje, né, é um momento ideal para a gente refletir acerca do planejamento que vocês vão fazer para suas carreiras, né? Por que eu falo isso? Porque nós estamos na metade, praticamente, né? Já estamos terminando o mês de maio, né, gente? A gente está aqui já às vésperas do mês de junho, e já semana que vem já vem feriados, depois vem as provas, na hora que vocês verem já está em julho. Mas é importante agora, nesse momento, vocês começarem a refletir, né? Qual o destino que vocês vão dar para a carreira futura de vocês, né? Então, a gente começa, né? Porque é um momento de muita incerteza para algumas pessoas, né? Alguns não, porque alguns já têm um destino definido, né? Eles têm já uma ideia, ou estão fazendo, às vezes, o curso por outros motivos, mas a maioria acalenta algum sonho, né? Ou tentar tentar se ativar aí na advocacia, né? Como advogado, outros buscam as carreiras públicas, né? Então, eu acho importante, né, passar para vocês um pouco dessa experiência que eu tenho de muitos anos, né? E aí, para você ver realmente o que custa isso, né, em termos pessoais e em termos financeiros. Tá? Ou seja, a dedicação a uma determinada carreira, por exemplo, a advocacia vai ser uma coisa, e as carreiras públicas será outra. Né? Ambas são dedicações intensas, mas com viés completamente diferente. Né? E por que a gente acaba, por exemplo, às vezes, muitas vezes, né, tendo primeiro contato com a advocacia? Pela facilidade do acesso, né, ao mercado de trabalho. Para você tornar-se advogada ou tornar-se advogado, basta que você passe no exame de ordem. O exame de ordem tem todo ano. Concurso público não tem todo ano. Demanda uma série de questões. Né? Então, por exemplo, eu quero ser juíza, quero ser juiz. Eu preciso que tenha vaga para poder fazer isso. Né? O tribunal, às vezes, até quer. Né? O tribunal, ele deseja mais juízes, principalmente o Tribunal do Trabalho, o Tribunal da Justiça Comum. Eles querem mais juízas, mais juízes, né? Eles querem profissionais ali, porque eles têm carência de profissionais ali, mas às vezes não tem orçamento, então não tem concurso. Então, às vezes, esse sonho ele fica mais distante, fica mais para frente, né? Eu tenho que me preparar para ele. Vai ter um tempo para isso. E a advocacia já fica mais próxima de mim aí, né? Eu posso fazer alguma coisa e tal. E até concursos públicos também, para advogado público, né? Defensor público, para procurador de município, do estadual, procurador do trabalho. Né? Então, são vários vieses aí que a gente pode programar. E para isso você tem que se preparar, né? Eu, quando me formei, gente, por isso que eu coloco essa aula aqui, né? Que, na verdade, é mais um bate-papo. Não, mas é um bate-papo com conteúdo, garanto para vocês. Não é coaching, né? Não é aqui não é influencer, nem nada, né? Para falar, mas é alguém que vai passar a experiência para vocês, né? E no sentido de o que significa você, por exemplo, abrir um escritório, né? O que demanda isso? Quais as formas que eu posso me enquadrar tributariamente, tal? O que compensa de um lado e de outro? E qual é a minha expectativa em relação a isso, né? Para que justamente não aconteça o que acontece muito e que a gente sempre fica, assim, às vezes chateado, né? A quantidade imensa de escritórios que abrem e fecham, não se consolidam no mercado porque não se prepararam, não tinha uma percepção real do que é o mercado, da que forma você se sustenta dentro dele, né? Então, essa aula de hoje ela tem esse viés, é uma aula de prática mesmo, né? É prática mesmo, né? E quando eu comecei, ninguém me falou nada, nada.
não sabia nem como funcionava o escritório. É que eu, lógico, eu tive vivência por ser estagiário, 2 anos, então eu sabia como funcionava ali, aprendi lá, mas eu via que era um escritório que não tinha assim, uma certa organização em muitas coisas, e eu depois procurei impor umas rotinas mais organizacionais, e hoje trabalho num escritório que é totalmente estruturado de forma profissional, né, empresarial mesmo, e que é muito bom, que a gente, né, acaba se aperfeiçoando e melhorando muito as nossas competências. Então, hoje eu vou colocar para vocês algumas hipóteses, né? E por que eu devo começar a pensar agora? Por quê? Vou explicar para vocês porque é bom começar a imaginar essas coisas agora. Veja, no semestre que vem, são poucas aulas. No mês de novembro já tem provas, daqui a pouco, na hora que você percebe, você está se formando e tal. Então, agora você tem que começar a maturar a ideia do que você vai fazer. Porque se você for fazer, tipo, falar, eu quero começar a advogar, quero, né, me associar com outro amigo, eu tenho lá um lugar e tal, você vai ter que ter uma proposta de planejamento. Se você falar, não, eu quero fazer concurso público, vou abrir concurso público agora ali para analista judiciário lá na Federal, pô, é um salário bom, R$ 6.500, mais benefício, tal, não sei o quê, ou de oficial de justiça, sei lá, você viu um concurso legal, você quer fazer. É uma outra preparação e eu vou comentar com vocês aqui também. Né? Então, a ideia aqui é a gente um pouco desmistificar, né, essa questão do advogado, porque é uma coisa que é verdade, gente. O advogado hoje, para ele poder se destacar, né, e se consolidar no mercado, ele realmente tem que deter um conhecimento, etc., tem que saber fazer um networking importante e tal, né, para obter clientes, etc., e tem que também ter fôlego para esperar os processos saírem ou ter uma forma de custeio. Nós vamos já falar sobre isso, que senão você simplesmente não aguenta, né, você acaba fechando. Quando eu comecei, não era a realidade de hoje, né? Eu comecei completamente desorientado, sem saber de nada, tal, abri um escritório e fui fazendo as coisas depois que eu saí lá do escritório que eu trabalhava. Hoje não dá para fazer assim, né? Porque, primeiro, a concorrência é brutal. Na minha época, se formavam 200 pessoas por ano, gente. Isso aí hoje nem pensar, é muito mais gente, né? Dessas 200 que se formavam, iam fazer OAB 100 pessoas, cento e poucas, né? Então, quer dizer, o mercado absorvia. O mercado absorvia. Tinha pouca gente, poucos advogados, poucas advogadas. Então, nós temos que estar preparados, dar um passo à frente aí da concorrência, é o que vocês vão ver hoje aqui comigo. Então, vamos lá. Se você, né, a gente vai começar aqui, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre a realidade dos advogados e das advogadas, e depois, no final, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento para aqueles que querem as carreiras públicas, né? Aqui a gente vai ter que explicar algumas coisas para que vocês tenham uma noção do que é realmente você ser advogada, ser advogado, para ver se é para você isso, né? Algumas questões que são importantes. Veja, o que eu falar aqui não significa que você é mais ou menos, a se sentir diminuída, não tem nada a ver. Cada um tem um perfil, né? Cada um tem um perfil. Eu, por exemplo, eu sempre me acostumei com a hipótese da indeterminação, né, de não saber muito certo quanto é que ia ganhar no mês, no outro tal, que é natural de um advogado autônomo. Hoje eu já não vivo isso, porque eu sou um privilegiado, né? Poxa vida, eu sou um professor, então eu tenho um salário e tenho um escritório para qual eu trabalho. Então eu tenho duas fontes de rendas, né? Então, lógico, isso adquiri ao longo do tempo e tal, mas eu sou um privilegiado, né? E ter essas duas hipóteses aí. Agora, tem colegas que só recebem realmente esses honorários, então ele tem uma indeterminação, então a gente precisa pensar nisso também, né, quando a gente for fazer a escolha pela carreira. Um advogado, ele pode atuar nessas formas aqui, como empregado, como um advogado associado, que vai ser o meu exemplo, eu vou falar para vocês, como um profissional autônomo, como uma empresa unipessoal e como uma sociedade de advogados. Então, nós vamos ver os exemplos mais comuns de atuação dos advogados. Tem também os correspondentes e tal, mas aí a gente encaixa aí dentro do autônomo, que fica mais interessante. Então, em primeiro lugar, menos comum, né, porque a tendência é cada vez mais
as empresas, as sociedades de advogados, né, as sociedades, os grandes escritórios, né, as grandes bancas de advocacia, ter poucos advogados empregados e boa parte deles associados. Nós vamos ver já a distinção entre um e outro, né? Eu, por exemplo, sou associado a um grande escritório, né? Que o escritório tem sócios, tal. Eu não sou sócio, mas eu tenho lá toda uma liberdade, estruturo o departamento, etc., né? E estou lá há muito tempo, estou lá desde 2008. A gente graças a Deus, se dá super bem, né? No escritório que eu trabalho é uma boa referência. Mas, por exemplo, eu poderia ser um empregado, não sou, mas poderia, né? E o advogado empregado, ele tem algumas características. O Estatuto da OAB, até isso é bom vocês verem aí, porque isso aí costuma cair muito na OAB, viu? Essas questões aqui, né? Ele prevê um salário mínimo profissional, em acordo com a convenção coletiva, tem lá o Sindicato dos Advogados de São Paulo, né, que fixa essas coisas. Te prevê uma jornada de 4 horas e 20 semanais, a não ser que seja um regime de dedicação exclusiva. Se for dedicação exclusiva, aí são 8. Então, aí é jornada normal. Se não for dedicação exclusiva, aí 4 horas diárias. Então, você já tem algumas questões importantes. Horas extras com adicional de 100%, reembolso das despesas feitas em interesse do empregador, e, inclusive, também direito a participar dos honorários de sucumbência, independente do salário contratual. Então, são muitas, assim, algumas vantagens bacanas aí que o legislador deferiu para vocês, e fora aquelas que a gente já conhece, né? O fundo de garantia, o registro, etc., né? Vale transporte e tal, tudo que está na legislação trabalhista. Tem escritórios que adotam essa metodologia e tem escritórios que adotam, além do fato de você poder ter empregados, também ter advogados associados, né? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Não. Então, advogados associados. Às vezes, alguns de vocês e algumas de vocês que fazem estágios, às vezes pode ser que no escritório de vocês tenham lá empregados, tenham associados e tenham sócios do escritório. Então, né, tem uma mescla de várias hipóteses ali. Uma situação muito recorrente hoje em dia, né, é o advogado associado. É aquele que trabalha sem vínculo de emprego e participa nos resultados do escritório. Ele está previsto no artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Tem um provimento aqui que diz, né, que o profissional poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados. Ele é associado, ele não é empregado, né? Ele não tem subordinação, controle de jornada ou qualquer outro vínculo, né? Eu dou como exemplo eu mesmo. Tá? Eu sou um advogado associado, tenho ampla liberdade. É evidente que eu me dedico full time para o escritório, porque é do meu interesse e do interesse deles também que eu esteja lá, né? Mas, por exemplo, eu posso dar aulas, né? Posso trabalhar aqui para a faculdade, tenho liberdade, às vezes, de fazer questões externas. Então, é um associado, diferente do empregado, evidentemente, né? Porque daí as obrigações do empregado nós já conhecemos. Se já tiver aula com o professor Celso, você sabe as obrigações do empregado, né? E nas aulas de prática a gente fez bastante coisa nesse sentido. Então, o advogado associado é uma figura muito comum, mas ele tem uma liberdade maior, né? Tipo, olha, não tem um horário pré-fixado, ele pode, né? Ele meio que, a obrigação dele é com as tarefas que são designadas ali, né? Cuidar de um departamento, por exemplo, articular as teses de defesa. Eu lembro que uma época que já estava como associado nesse escritório, e também eu fiquei associado a um outro escritório que estava em parceria com esse também, ou seja, fazia as duas pontas, né? Dois escritórios ao mesmo tempo. E isso sempre correu super bem, depois acabou com a parceria, permaneci onde eu estava, e tudo ficou tranquilo, né? É lógico, a gente precisa ver, às vezes pode acontecer situações que alguns escritórios aproveitam-se disso, né? E querem mascarar um vínculo empregatício com uma função de associado. Mas aí não é bem o caso, né? O que importa é que existe essa figura também, é uma coisa importante. Normalmente, quem consegue fazer isso? Alguém que tem alguma expertise, algum conhecimento específico sobre determinados temas e que permite com que ele, por exemplo, atue naquele segmento do escritório. Foi o meu caso, por exemplo, né? Eu, de uma forma ou de outra, sempre tive algum reconhecimento junto aos meus pares, como alguém que detém um conhecimento
razoável sobre o direito do trabalho, processo de trabalho, né, sobre o contencioso, e com capacidade de dar esclarecimento às pessoas quando pedem, né? Fui agraciado com a condição de professor, isso ajuda bastante, né? A gente vai, né? E daí, então, o escritório acabou, né? Fazendo um convite para que eu participasse nessa condição. Então, também é uma opção para vocês. Como é que você consegue chegar nisso? Bem, sempre se especializando, né? Sempre se especializando, aí você provavelmente terá vários convites, mas você precisa se especializar, né? O segredo hoje da advocacia é a especialização. Você ser muito bom em determinado ramo. Então, você é muito bom de previdenciário, direito digital, são temas muito bons, né? Que tem sempre volume. Direito do trabalho também, né? Tem coisa pra caramba. Como o pessoal brinca, né, lá os mais jovens, lá que são os estagiários do escritório, né, eles falam que o pessoal, que eles adoram uma treta, né, também é uma coisa, então sempre tem, né, em todo lugar, família, né, sempre tem bastante volume de trabalho para ser feito. Então, o associado é uma figura importante, que também pode ser uma área de atuação para você como advogada, como advogado. E aí, um outro exemplo, é você aí constituir seu próprio escritório, é atuar como autônomo ou como uma sociedade unipessoal. E aqui que vem algumas observações, né? Então, vamos lá, eu vou abrir um escritório. Atualmente, se você for fazer algum tipo de prestação de serviço, por exemplo, para empresas, você vai atender condomínios, por exemplo, você fala, puxa, eu conheço muita gente, meu amigo aqui tem uma administradora que tem 400 condomínios, ele quer me colocar lá para fazer assessoria, tal, não sei o quê, eu vou prestar serviço. Veja, se você estiver nessa condição, provavelmente você vai ter a necessidade de emitir nota fiscal. Espera aí que a Esther quer me fazer uma pergunta. Pode falar, Esther. Professor, boa noite. Eu fiquei um pouco com dúvida ainda nesse associado. Eu não consegui entender isso muito bem na prática. Tem algum tipo de formalização? O senhor vai assinar, por exemplo, algum contrato com o escritório para ser associado dele? Sim, Eu você não entendi. normalmente você tem um contrato de prestação de serviço com uma natureza autônoma, né, que você participa lá. No meu caso, eu nunca tive um contrato, porque o dono do escritório é um amigo querido de muitos anos, de OAB, já a gente se conhecia de muito tempo, e continuamos cada vez mais amigos, graças a Deus. Então, a gente não tem, mas normalmente se faz um contrato. E você pode, por exemplo, ser associado a dois escritórios, às vezes distintos, né? Eu tive uma época de 2008 a 2009, que eu estava no escritório que eu estou até hoje, em outro, fazendo como advogado associado em dois. Então, o advogado associado ele não tem um vínculo empregatício, entendeu? Ele não é um empregado, ele não tem jornada de trabalho, né? É lógico, normalmente acaba se necessitando que você tenha uma disciplina, você comparece lá, você vai ao escritório, você volta e tal, né? Eu estou sempre presente, é necessário, né? Porque eu coordeno, inclusive, uma equipe de advogados, né? Cuja relação lá é diferente, aí eles têm uma outra vinculação com o escritório, aí de natureza empregatícia. Eu não sou empregado, não tenho salário, né? Eu sou um advogado associado que tem participação. Então, o advogado, ele normalmente tem participação sobre o que o escritório obtém de honorários, de contratos, etc. Né? Ok? Mas pode ser também pago um salário ou um provento fixo, por exemplo, para participar. Aí depende muito da combinação. A diferença é que você tem autonomia. O empregado ele não tem autonomia. Ele tem que cumprir o jornal de trabalho das 8 às 18, o intervalo de 2 horas de almoço, cumprir as tarefas que são postas, tem que prestar contas, não pode faltar, né? O associado é diferente, ele pode dizer, por exemplo, amanhã eu não vou, porque eu vou ter que ir para São Paulo resolver os negócios lá e não vou. E ninguém fala nada, entendeu? Ele vai e pronto. E aí é o verdadeiro associado, né? O associado seria isso. Ele tá, tanto que a própria OAB regulou essa situação, porque era uma realidade inerente à atividade. E o advogado não tem como alegar ignorância dos direitos dele, né, como um trabalhador, por exemplo, mais simples, né, que não saberia que aquilo é um contrato de trabalho ou uma relação para subordinada, né? Não dá para vir com essa desculpa. Você é advogado, você sabe o que você está fazendo, né? Então, o associado ele é nesse sentido, né? Ele pode ou não ter um escritório, né? Normalmente ele não tem, ele fica vinculado ao escritório. Eu, na época em que eu fui me tornar um advogado associado, eu encerrei o meu escritório,
levei meus processos para lá, né? Então, tem alguns que estão lá até hoje, tem processos que duram décadas, né? A gente casa com eles, né? Fica um tempão, mas poderia não tê-lo feito também. Então, depende muito da situação. O que marca mais é realmente essa questão da autonomia, né? Técnica e profissional, enquanto que quando você é empregado, você não tem essa autonomia, você tem que seguir as teses que o escritório fala, fazer o que eles mandam, e quando associado, você já tem liberdade de se opor, de fazer de uma forma que você achar mais adequada, né, dando um ritmo diferente aí para conseguir os melhores resultados, né? E aí vamos imaginar que você queira abrir o seu escritório, que também é um caminho muito comum, porque o advogado associado demanda uma série de coisas. Primeiro tem um escritório que precisa de um associado, né, tem que ter vaga e tal, e é um mercado mais restrito. Isso vem com o tempo, né? O meu veio naturalmente, eu estava já no mercado há muito tempo, já estava com o nome consolidado, carreira consolidada, e aí era um escritório empresarial que precisava de alguém para montar um departamento trabalhista. E aí essa foi o meu início ali. Mas, por exemplo, você vai abrir seu escritório, né? Então, vamos imaginar esse exemplo. Puxa, você tem um amigo, você tem uma amiga que tem uma administradora, tem lá 400 condomínios lá na administradora, e fala, por que você não vem prestar assessoria para mim aqui? A gente vai fazendo o serviço, tal, a gente faz em conjunto, tá, pá, faz uma dobradinha bacana aqui. Eu tinha aqui um advogado, mas ele vai sair, então, poxa, bom, aparece a oportunidade para você. Normalmente, se você vai fazer esse tipo de advocacia, prestação de serviços, né, que pode ser tanto consultiva quanto contenciosa, as empresas querem que você emita a nota fiscal. Eles não querem que você dê RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, né? Eles não querem. Eles não querem recibo de honorário, eles querem RPA, né? Então, perdão, eles não querem RPA, eles querem nota fiscal. Para nota fiscal, você precisa ter empresa constituída. E hoje tem uma figura aqui interessante, né, que é chamada sociedade unipessoal. Ela é muito parecida com a EPP, né? Ela é bem parecida. Ela tem um caráter não empresarial, tem um regramento próprio que está ligado à própria advocacia. A única coisa legal é que você fica inserido nos benefícios que o Super Simples Nacional tem, né? Então, você faz um recolhimento unificado de tributos e tal, só que você é o único sócio, a sociedade unipessoal, é só você, tá? E aí, quando é que vale a pena isso? Você constituir uma empresinha dessa, não, uma sociedade unipessoal, desde que você vai emitir nota fiscal, né? Por exemplo, por que eu, por exemplo, nunca fiz até hoje, porque eu não emito nota fiscal, na verdade, as notas fiscais são emitidas pelo escritório, que depois compartilha os honorários, etc., e eu declaro como pessoa física. Também para efeito tributário, para mim, acaba não fazendo tanta diferença. Se fosse eu diretamente a emitir a nota, teria que ter na sociedade. Essa seria até bom, porque teria uma série de benefícios tributários, tal, etc., né? Mas pode ser que para algumas pessoas, por exemplo, falar, eu só vou advogar para reclamante, não acho interessante no momento. Tudo bem, né? Você não precisa no momento abrir. Porque se você abrir a empresa unipessoal, embora de uma forma menor, você vai ter obrigações tributárias como empresa. Então, você tem que manter um contador bom para fazer todos os lançamentos, fazer suas retiradas, fazer, né, toda a questão do imposto de renda e tal, né, para não tomar cuidado para não ter uma tributação excessiva, né, e desnecessária. Então, você pode ter que constituir uma empresa. Então, é um custo a mais, dependendo do que você vai fazer. Outra coisa que você tem que se preocupar por exemplo, se você ainda não tem essa hipótese que eu dei para vocês, né, vamos imaginar, você está aí, está terminando o curso, você fez muita amizade com mais duas pessoas, né, uma colega e outra, cada um tem uma especialidade, não sabe, um faz a área civil, outro faz a área previdenciária, outro faz a área criminal, por exemplo, depois do meu escritório, a gente atende 3 áreas boas, né, a gente racha, tal, não sei o quê. É um desejo legítimo, né, então, vamos imaginar que vocês falam, a gente ainda não tem dinheiro, não vamos construir sociedade, a gente só vai dividindo as despesas no começo, a gente faz uma sociedade de fato, tal, vai começando ali, divide os honorários e tal. Veja, qualquer escritório hoje, ele demanda um planejamento de longo prazo. Por quê? Se você for contar com, por exemplo, se você vai ainda captar clientes, vai entrar com as ações desses clientes, aí vai ter as audiências, etc., para você esperar receber alguma coisa,
Isso pode demorar muito, né? Você pode ter uma ação que dure pouco, como pode ter uma duração pouco. Olha, não quero desanimar ninguém, né? Mas, por exemplo, eu tenho um processo no escritório de 1992 que não acabou até hoje. A última vez que eu fiz uma sustentação, eu fiz ao todo, esse processo é super complexo, é grande e tal, mas eu fiz, acho que foram 6 sustentações orais, em várias instâncias, né, em várias situações, em mandado de segurança, um monte de coisa. E a última que eu fiz, eu até falei que se esse processo fosse um filho, ele já estava terminando a faculdade, né? Então, até a desembargadora deu risada. Então, às vezes, o processo pode demorar muito, né? Então, e você precisa viver. Então, você tem que se planejar. Então, você vai começar uma coisa dessa, então você vai, poxa, nós vamos ter despesa fixa, aluguel, internet com a linha telefônica agregada, vou ter que ter mobiliário, vou ter uma série de coisas que vão ser exigidas de mim, né? Porque, normalmente, o cliente, ele quer ser atendido no local. Hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, até isso não está sendo tão necessário. Agora mesmo, estamos pegando lá umas ações de um pessoal que nos procurou, e eu tratei tudo pelo WhatsApp com o pessoal, né? Até muito comum, fazia muito tempo que eu, assim, quase não atendia reclamante, mas não perdi meu estilo, porque eu fiz muitos anos na advocacia de reclamante, de sindicalistas, e de sindicato, inclusive, e aí estou fazendo, já fiz a primeira inicial, já tem mais 2 no forno e já vão sair. Nós fizemos tudo pelo WhatsApp, nunca vi, não vi os caras, não conheço eles, né? Só conversei pelo WhatsApp. São tempos modernos, né? Então, às vezes, pode ser que ir ao escritório não seja tão necessário, mas as pessoas têm cultura de ir ao escritório, né? Tem um local físico para você atender, que é como se fosse um hub, um lugar que atrai, né, as pessoas com que você faz o seu networking, né? Você vai conhecendo pessoas, vai distribuindo, vai dizendo, a gente faz a área previdenciária, está para aposentar, começa a vir gente lá e tal. Você faz amizade com o pessoal, que conhece um clube de gente que é mais idosa, que tem problema de aposentadoria, você vai, né? Só que, tudo bem, você tem bastante, vem vindo os clientes, mas ao mesmo tempo você precisa ter receita para manter teu escritório. A receita é necessária, porque você tem despesa fixa. Às vezes você vai querer ter um estagiário, uma estagiária, né? Que é muito importante, é bom, né? Além de obrigar você a sempre estar se atualizando para poder passar as coisas para o estagiário, né? Da convivência com os jovens, é sempre que você vai aprendendo a explicar, inclusive, né? E você vai verificando, né? Eu sempre falo, né? A gente tem uma relação muito boa com os estagiários no escritório, que a gente põe isso para trabalhar de verdade mesmo, fazer peça, etc., né? Eu, pelo menos, a estagiária que me atende, ela faz muitas peças, né? E a gente produz muito. O Mário também pergunta aqui, né? Quanto tempo demora um processo? Vamos dar um exemplo para vocês aqui, processo de trabalho, tá? A gente pode até transpor um pouco isso para a natureza do processo civil, principalmente depois do processo eletrônico. Com o processo eletrônico, a duração de um processo hoje, ela tem uma maturação média de 3 anos a 4. Eu estou falando assim de uma empresa que seja forte e que recorra em todas as instâncias, tá? Quando o processo era de papel, podia demorar 10 anos até, 8, 9, era um negócio brutal. E tem ações que acabam rápido, né? Tipo, em 1 ano, 2, você consegue solucionar. Mas, de qualquer forma, é um tempo longo, né? Se não sai um acordo logo na primeira audiência, você vai passar um bom tempo sem ver dinheiro, né? Eu mesmo tive esse fenômeno no começo da minha carreira. Eu lembro que demorava muito para vir, né? É que eu, no começo da carreira, eu tinha lá umas empresinhas que eu fazia uma assessoria, uma coisinha, tal, umas iniciais, né? Eles pagavam lá uma coisa por mês e eu conseguia pagar meu aluguel, fazer minhas coisas, até que começaram a entrar as primeiras ações. Mas, então, é necessário você ter uma fonte de receita ou uma reserva. Você fala assim, ó, eu tenho dinheiro aqui guardado, eu posso aguentar 1 ano ainda, mesmo que não entre muita coisa aqui, nada, mas eu vou já fazer uma carteira, que daí depois vai me gerar um reflexo, porque tem demora, né? Tem que ter uma reserva boa, exatamente, né? Mas você tem que estar preparado para isso, porque senão você acaba fechando o escritório, que é o que acontece com muita gente que não se planeja, o cara começa lá e não tem nada, né? Como é que a gente pode começar com mais segurança? Se você tem uma expectativa por exemplo, desse exemplo desse seu amigo que teria uma imobiliária, alguma coisa, e vai, por exemplo, te alimentar de questões para você dar assessoria, por exemplo. Então, você tem um rendimento mensal. Você não vai ficar milionário, mas você vai manter, né? E mesmo que o seu escritório cresça muito, por exemplo, o escritório que eu trabalho é um escritório empresa, né? Ele é uma sociedade civil e é grande, tem empregados, tem tal.
E, por exemplo, a parte fixa das despesas, que é bem alta, né, porque tem vários empregados, salários, etc., ela é paga pelos contratos mensais que o escritório presta serviço. Para fazer isso, ele tem que ter uma grande especialização, é evidente. Né? Então, tem que ter profissionais que conheçam muito, por exemplo, lá, que é o forte do escritório, direito de família, sucessório e a parte de testamentos, etc. A área empresarial, né, a área de contratos, cisões, incorporações, etc. A parte que cuida também a parte de aluguéis, e tem uma parte trabalhista voltada para empresas, né? Muito mais consultiva, que eu faço muito, gente. Para vocês terem uma ideia, eu faço pouca audiência e muita consulta. As audiências, normalmente, quem faz são os advogados que trabalham lá no escritório, são super preparados, pessoas fantásticas, com muito know-how, né, nessa parte de audiência, de defesa e tal, mas eu dou mais as ideias, né? Então, a gente então, conforme cada um tem suas tarefas. Então, há uma especialização. E aí, quando tem ações boas, individuais, que vão demorar muito tempo, né? É o lucro, é quando você tem uma alegria, uma coisa maior. E o escritório de advocacia funciona mais ou menos assim, mesmo que seja um escritório individual, né? Por exemplo, peguem um profissional como o professor Maurício Faro, por exemplo, né? Ele é professor de vocês, professor Gildo também. O escritório deles são eles e mais alguma pessoa, talvez, uma ou duas. Não sei bem ao certo, faz muito tempo que eu não vou lá, né? Até tenho saudade deles, porque são amigos muito queridos. Só falo com eles assim, pela internet. Né? E o que acontece? Então, eles têm uma especialização, têm clientes e tal, mas eles têm contratos, normalmente, né, de empresas menores e tal, para quais eles prestam uma assessoria. Aí todo mês entra lá um dinheirinho, né, que garante lá que vai pagar o aluguel, vai pagar a luz, vai pagar o estagiário, vai pagar a secretária. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que se preocupar. Porque enquanto você não tiver isso, você não vai conseguir se manter. E aí você vai desistir no meio do caminho, você não vai aguentar, você vai ficar com a dívida, vai fechar, vai ser despejado, sei lá. Né? E tem despesa fixa, gente, não tem jeito. Você vai abrir um escritório, é próprio. Puxa, bacana, ganhei do meu pai um escritório. Eu não, nós damos um exemplo. Né? Tadinho, meu pai já morreu há tanto tempo. E se ele tivesse vivo, com certeza ia fazer uma alegria para ele dar um escritório, dar uma salinha, me ajudar a montar. Mas, por exemplo, imagine que você ganhe. Então, mesmo assim, você vai ter despesa, você vai ter internet, vai ter mobiliário, às vezes vai ter alguém lá para, né, atender os clientes e tal, organizar suas pastas, fazer suas coisas, vai ter despesa, talvez se você constituir uma unidade, uma empresa unipessoal, um contador para você pagar por mês alguma coisa para ele, fora os tributos que você vai recolher, vai gastar dinheiro, gente, não tem jeito, né? É difícil. Então, às vezes, se você ainda não consegue fazer isso, talvez você vai ter que trabalhar para um escritório. E no começo difícil, você vai ganhar pouco, não vai ganhar muito, mas você vai ganhar, vai fazendo pé de meia, vai adquirindo, né, experiência para depois alçar outros voos. Às vezes, as pessoas que começam em grandes escritórios, eles descobrem uma habilidade em um determinado segmento, se tornam um grande especialista, e depois vai alçar um voo próprio. Né? Mas descobre uma coisa e fala, puxa, eu sou bom nisso aqui, hein? Caramba, eu estou fazendo bastante essa coisa aqui de direito digital, estou ficando bom, começa a conhecer pessoas, faz curso, não sei o quê, de repente, aí você já consegue, né? Fala, puxa, agora eu posso abrir o meu próprio escritório, já estou com condição, fiz uma pé de meia, vou começar a ter uma empresa que já quer me contratar. E a tendência da prestação de serviço como advogado, ela é ser muito mais hoje em dia, inclusive, sem a necessidade de presença física, muitas vezes, né? Os escritórios adoraram e perceberam que essa questão das ferramentas online ajuda muito, né? Então, às vezes, você tem, às vezes, trabalhos que você faz aqui, sendo a empresa de Minas, por exemplo, né? Eu mesmo, há pouco tempo, a gente atende uma rede hoteleira internacional. Aqui nós somos responsáveis apenas por uma unidade, evidentemente, a gente não faz ela inteira, só uma unidade, mas aí o que aconteceu? A gente tinha uma característica muito própria aqui da região de sindicatos, aí pediram um parecer meu, e eu fiz, aí foi, para vocês verem como o mundo hoje mudou, né? Chegou até uma atriz lá norte-americana, aí o cara quis uma consulta comigo, tal, tudo, né, pagando direitinho, quer dizer, eu aqui, o cara lá, você faz o negócio online, tudo. Antes talvez precisasse o quê? Alguém vir, né, um ir no escritório, outro fazer uma conferência para ver por que o sindicato agia daquela forma, quais a regra específica, né? Hoje em dia você faz online, então é uma facilidade imensa, né? Então são realidades novas que vocês vão se deparar, mas uma coisa vocês tenham certeza, vocês vão ter um custo fixo, tem que se preocupar com ele.
Mais uma coisa, se você não consegue, assim, conviver com a indeterminação, ou seja, hoje eu não ganho nada, amanhã eu não ganho nada, esse mês eu ganhei pouco, ou não ganhei nada, o mês que vem talvez eu ganhe mais, aí você não pode querer correr o risco de entrar nessa carreira, porque você vai sofrer muito. Né? Eu, no começo da minha carreira, eu passei meses, às vezes, não ganhando quase nada, nada, não sobrando um centavo no meu bolso, nada, zero, zero mesmo, nada. Vivia do que eu tinha ganho lá atrás. Hoje não, eu volto a dizer, sou uma pessoa privilegiada, tenho um vínculo empregatício com essa faculdade, que eu sou muito bem remunerado, e tenho também o escritório. O Mário está perguntando uma coisa legal, o escritório online funciona bem ou mesmo assim precisa de um escritório fixo? Depende, o escritório online funciona bem e a tendência é cada vez mais as pessoas escolherem o lugar onde vão trabalhar em casa principalmente, né? E a área da advocacia não vai ser diferente. Talvez você tenha, por exemplo, como alguns advogados já fazem, eles usam escritórios compartilhados para atender os clientes e o resto eles trabalham em casa. Lógico, aí é uma demanda num volume menor inicial. Quando você vai adquirindo um volume, você necessariamente vai ter que ter uma estrutura própria, tipo um escritório, um local, porque daí você vai atender mais gente, o escritório compartilhado já não vai conseguir fazer atender. Mas a tendência, a realidade do mundo mudou. E eu falei isso outro dia numa palestra que teve da OAB. Eu falei que se os advogados e as advogadas não se aperceberem da mudança que o mundo está passando, especialmente com a inteligência artificial, o uso de novas tecnologias, as fintechs legais que estão surgindo, etc., nós vamos virar igual motorista de táxi revoltado com o Uber. Não vai ter sentido isso. Né? Então, vocês vão entrar num universo novo já. Por isso eu recomendo, assim, você só tem noção seguinte, que há um custo para isso. É também um custo pessoal. Volto a dizer, se você não está acostumado com a indeterminação, esta não é tua praia. Isso não quer dizer que você seja menos que ninguém. Tem gente que gosta de ter um salário no final do mês, e é justo isso, cada um tem seu perfil. Né? É que eu trabalhei, antes de ser advogado, eu trabalhei com vendas de seguro, então eu estava acostumado a esse negócio da comissão, de ter, no mês tem, no mês não tem, então eu acabei meio que absorvendo isso, né? Mas não é muito fácil de você digerir isso. Então, às vezes, trabalhar ou fazer um concurso público seja muito melhor. E aí que eu vou falar da segunda parte aqui, né, da nossa conversa aqui. Né? Se estiver muito cansativo, vocês falam, viu? Que eu tô, né? Eu volto a dizer, a função aqui não é ficar dizendo, que legal, que eu me dei bem, nada disso, é apenas dizer que eu encontrei um caminho que deu certo, né? Não é uma fórmula pronta, mas com certeza, se você seguir esses passos, já se planejar com antecedência, estar preparado para os momentos mais difíceis, outra coisa que pode ser um erro também para quem começa na advocacia, às vezes você obter, no momento muito bacana da tua carreira, você ganha um bom dinheiro, você achar que sempre você vai ganhar. Ou que você vai estar sempre por cima, ele não vai estar. Eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho aqui, tá? E me permito contar que essa história é importante. Acho que vocês talvez não, vocês lembram pela história contada, mas, por exemplo, teve o Plano Cruzado, né? Quando o Collor apreendeu as poupanças das pessoas, os dinheiros que estavam em conta corrente e poupanças, foi um confisco, né, em 1989. E aí os advogados, né, criaram uma tese. Eu lembro bem que naquela época eu estava começando a advogar, né, estava no comecinho da carreira, 89, estava acabando de sair da faculdade, estava lá começando a minha vida profissional, e estava todo mundo com o dinheiro bloqueado. Né? E eu fazia era trabalhista, ainda estava junto num escritório lá. E os meus amigos, né, eu tinha uma turma bacana que a gente se encontrava para jogar futebol, tomar um chopp, conversar, trocar ideias, né, eu era bem jovem, né, 89, 90. E eles atuavam muito mais na área civil e tal, e eles criaram lá, tinham muitos que acabaram fazendo um bom network, bastante cliente, vários clientes para fazer o desbloqueio dos cruzados. Era um processo que se fazia na Justiça Federal, era uma coisa mais difícil, tinha que ir lá em São Paulo, tinha uma série de coisas, lá tinha uns cambalachos para sair antes e tal, mas não importa. O que aconteceu? Olha lá, o Marta foi que ficou sem a mesada do avô, mas todo mundo, o pessoal ficou com dinheiro preso, então, muita gente ganhou um bom dinheiro. Aí eu lembro bem que meus companheiros lá, né, eu tive dois exemplos opostos. Eu tive um deles que ganhou um bom dinheiro,
né? Mas ganhou um bom dinheiro mesmo, né? Então, ele acabou comprando, ele comprou uma casa linda, que ele tem até hoje, e comprou também um comércio que ele gosta e toca até hoje também. Ele até foi abandonando a advocacia aos poucos, mas ele comprou duas coisas, então ele, né, teve uma percepção que aquilo não ia durar para sempre, porque era uma situação específica, né? Os cruzados, na época que foram bloqueados, aconteceu uma vez só, né? Teve outro colega, companheiro nosso, também uma pessoa que eu gosto muito, mas o que aconteceu? Ele ganhou mais dinheiro que todo mundo, todos. Eu conheço, ele foi o cara que mais ganhou dinheiro. Em dinheiro de hoje, eu estimo que seja, a gente podia chegar perto dos $500 mil, mais ou menos, de honorários. Ele não ficou com nenhum centavo disso. Ele foi gastando, comprou carro, comprou barco, por sei o quê, fez festa, foi em um monte de coisa. Né? Então, esse é um erro também, que eu digo para os mais... Éramos todos jovens, né? Todos empolgados. Mas eu, na época, não peguei nenhum processo desse, porque eu não tinha mesmo clientes, né? A minha área trabalhista, eu fazia mais reclamante, então não tinha ninguém, coitado, os meus clientes não tinham nada, né? Ninguém tinha dinheiro preso. Não tive um processo de cruzado. Desejava ter tido, né? Porque foram bons processos, mas não tive nenhum. Então, passei meio ao largo disso daí. Agora, então é importante você ter essa concepção, né? Você vai viver na indeterminação, e quando você tiver os excessos, tem que ter a prudência de guardar, né? De acumular, realmente fazer gordura para você ter para queimar depois quando tiver um momento difícil, quando você perder um contrato, sei lá, aconteceu coisa, né? A gente tem que tem que ter humildade perante a incerteza. A gente não pode achar que sabe tudo ou que né, que vai ser sempre assim, porque não é. Então, essa é uma coisa. Agora, imaginemos que você queira fazer o concurso público, você tem um perfil para ser um funcionário público, funcionário de carreira, um juiz, um promotor, um procurador, uma delegada, delegado, né, um auditor fiscal. Nossa, tem tantas carreiras fantásticas aí, né, para você. Bem, aí você não pode misturar as estações. Se você for fazer um concurso público, você vai ter que ter um cronograma de estudos e você não pode ter um escritório para atuar. Se você tiver um escritório de advocacia, você não consegue fazer concurso. Muitas pessoas me perguntaram por que eu nunca fiz concurso. Sabe que eu passaria? Pode ser que sim, né? Não me considero uma pessoa assim tão, né, desprovida de inteligência a ponto de não conseguir. Talvez eu acho que eu conseguisse, né, se eu me dedicasse exclusivamente para isso, né? Eu tenho exemplo na minha casa. Minha esposa, ela é funcionária pública e ela fez um concentrado realmente para poder passar no concurso dela, né? Ela estudou muito, ela é muito estudiosa, inteligente e passou. Mas para isso que ela fez? Ela se isolou, vamos chamar assim, né? É a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho amigos dessa época, né, lá dos cruzados, né, um deles é promotor hoje em dia, o outro é juiz, né, tem dois juízes e um é promotor, e são pessoas também bacanas, abessas, e o concurso deles, até eles chegarem à condição de juízes e promotores, foram vários, e eles tiveram que se dedicar exclusivamente quase ao estudo. Então, a intensidade, dentro do escritório quase atendia pouca coisa, faziam poucos, né? Hoje em dia, até o Mário está lembrando que precisa de 3 anos de prática jurídica, né? Umas carreiras públicas também, se você passar em determinados concursos, isso supre os 3 anos, né? Então, de qualquer maneira, para você chegar lá no concurso, também tem que se programar e saber que você vai ter que sacrificar alguma coisa. Tipo, se você tem um escritório, tu não vai poder falar, vou me dedicar aqui ao escritório, porque eu vivo em função de duas coisas, assim, em termos profissionais, né, evidente, eu tenho também minha família, mas o meu foco é tratar as questões do escritório do dia a dia, que são imensas. Se vocês vissem, eu não quero, não é questão de querer se exibir nem nada, mas se você pegar um dia minha caixa de e-mail, você vai cair para trás a quantidade de coisa que vem por dia, fora mensagem do WhatsApp, consulta, etc. É um negócio monstruoso. Então, a gente tem que se dedicar àquilo. Eu não posso deixar sem resposta, né? O RH de um grande grupo me pergunta uma coisa, eu tenho que dar uma resposta, ou distribuir para os advogados analisarem, me voltarem para depois eu responder. Eu tenho que fazer isso, eu não posso parar. E se eu vou estudar, eu não posso estar fazendo isso, porque a minha cabeça vai estar no que lugar? Vai estar em cumprir um prazo, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho amanhã um prazo para fazer, já está quase preparado já para deixar direitinho na parte da manhã já protocolar. Então, eu fico com isso. Imagina se eu for fazer um concurso público. Eu vou ter que estar estudando. Só para a gente encerrar, gente, porque estou vendo que está, né, tá ficando tarde, deixa eu comentar uma coisa também que é uma experiência pessoal. Eu, em 2000, acho que foi 2006 ou 2007, eu não lembro bem o ano agora,
eu fiz parte de uma comissão de concurso do TRT para carreiras, um dos últimos, acho que foi o antepenúltimo ou penúltimo concurso para a judicatura trabalhista aqui da segunda região. Né? Era um concurso que, inclusive, vários juízes entraram, foi um concurso muito bom. Né? E eu fiz parte da comissão de elaboração da prova, né, da primeira fase. Então, eu e uma outra advogada, a doutora Ana Amélia, também, que é até uma autora de livros, e mais um grupo de juízes e desembargadores, nós elaboramos a primeira fase, que eram 100 questões de múltipla escolha, né? E aí, no dia da prova, eu fui lá, né? E a gente conversa com os candidatos, troca, mas porque normalmente eles apresentam, né, a equipe, né, que fez, para o pessoal conhecer, ver que a gente existe mesmo, né, tal. E aí, eu conversando com alguns rapidamente, então tinha pessoas que estão lá no segundo, no terceiro concurso, então, né, demanda tempo. Eu mesmo vi uma pessoa que até foi muito legal, porque eu fiquei na classe deles um pouco, conversei rapidamente com esse rapaz, e ele veio depois fazer uma audiência aqui em Santos, como substituto. Ele ficou pouco tempo, hoje ele está em São Paulo, não lembro a vara, não é no Jabaquara, é lá no Fórum da Barra Funda, eu não lembro, não sei qual vara ele está, mas ele está lá, e ele na hora, eu fui fazer a audiência, eu não me liguei, né, sou um cara super distraído, e ele falou, depois que terminou a audiência, ele falou, olha, doutor, o senhor fez parte do meu concurso na magistratura, né? Aí o advogado estava na frente, até regalou um olho desse tamanho, né? Falou, caramba, né? Mas, na verdade, por exemplo, eu não fui parte de banca de nada, eu fui só a primeira fase, que é uma fase escrita, né? Não tem nada a ver. Mas, veja, ele mesmo confessou que ele fez 3 provas para chegar lá. Então, não tem o número de processos, Mário, você precisa só comprovar que você teve atividade. Tem lá no edital, normalmente, acho que são 10 processos, se não me engano, salvo engano, 10 processos, mas aí depende do edital, né? Normalmente, o que o pessoal faz, quem está fazendo o concurso e está se preparando, por exemplo, para um concurso mais parrudo, como esse de promotor, juiz, né, que exige um tempo mínimo na carreira antes, né, para o ingresso, ou seja, da prática jurídica, normalmente eles pedem para colocar o nome deles nas procurações de algum escritório, né, de um amigo, alguma coisa, e de vez em quando eles peticionam alguma coisa lá só para ficar constando lá que eles estão atuando, que estão na procuração, estão lá, né, e acabam nem assinam junto com o advogado lá alguma coisa, tal, para poder fazer. Mas, na verdade, eles estão se dedicando exclusivamente ao estudo, porque, olha, para um concurso desse, pelo menos um ano, você precisa se dedicar intensamente. Tem esses cursos preparatórios, né, muito bons aí, Damásio, tem vários aí, né, que eu não estou lembrando agora de cabeça, tem o SEDES, tem vários aí que preparam os candidatos para as provas de concursos, né, públicos. E até posso contar uma coisa, né, que às vezes é até bom fazer uma parte desses cursos, porque eles te dão um perfil de como você deve responder, como você deve se portar, tal, né? Vou contar uma história rapidinha e prometo que eu libero vocês rapidinho. É só para finalizar, para vocês verem, às vezes, como é importante você conhecer o perfil da banca que vai te examinar, etc., né, que é diferente da OAB. Prova, por exemplo, do concurso para a magistratura, você faz uma prova escrita de questões de múltipla escolha, que foi essa que eu ajudei a elaborar. Aí depois vem uma prova dissertativa, questões também, 5 ou 4 questões, dependendo da coisa. Depois vem uma prova de sentença, você faz sentença. E, por último, uma oral, onde você vai ser arguido oralmente, que é a famosa banca, né? O cara vai lá, faz perguntas e você responde. São normalmente 3 examinadores, eles vão, né? Você sorteia um tema sobre o qual você vai falar e depois tem questões aleatórias ali sobre processo do trabalho, se fosse, por exemplo, o caso do processo do trabalho. E quando eu fazia o mestrado, né, eu lembro que lá na PUC eu tinha eu sentava normalmente no mesmo lugar e do meu lado sentava um juiz, que ele era até, ele estava como coordenador acadêmico de uma faculdade lá em Goiânia, era um juiz federal, ele era uma figura maravilhosa, um cara muito bem-humorado. E aí, uma vez lá, no intervalo da aula, a gente foi tomar um café, ele me contou a história do concurso dele. E ele era doutorando, eu era mestrando, porque normalmente os locais que tem doutorado e mestrado, você faz o mesmo módulo, o que difere é só o tipo de trabalho, depois quando você vai fazer a conclusão do curso, né? Então, a gente fazia o mesmo módulo, nós fazíamos um módulo de filosofia
filosofia jurídica com o professor Viles Santiago Guerra, que é um grande autor aí de obras de processo constitucional. E aí, ele chegou para mim e começou a contar, eu achei engraçadíssima essa história dele. Ele falou, Vanderlei, eu fiz a primeira prova lá para a Justiça Federal, né, tal, e aí passei, fiz a sentença e fui para o oral, né. Aí, quando eu cheguei no oral, eu sorteei o ponto, que você sorteia um ponto, né, vai ser as questões principais que você vai responder, e você depois responde questões relacionadas ali com o processo em si, mas o tema principal era aquele. E ele falou, putz, quando eu sorteei o ponto, era o ponto que eu tinha feito, inclusive, boa parte do meu trabalho de mestrado. Então, eu falei, pô, né, tô bonito aqui na fita, eu vou passar que ninguém vai me segurar. E ele foi lá para a banca, só que a visão que ele tinha acerca daquela questão processual em especial, que era uma questão moderna, que era ligada ao direito alemão, tal, bem recente, os 3 examinadores odiavam aquilo, eles não queriam nem ouvir falar. Resumo da ele foi reprovado, mesmo sendo um profundo conhecedor do assunto. E ele falou, aprendi minha lição. Ele falou, no exame seguinte eu fiz um curso preparatório, aí eles passaram um perfil lá do pessoal que fazia parte da banca, e aí, quando eu fui fazer a minha arguição, eu respondi tudo que eles queriam ouvir e passei. Achei engraçado essa história, então a gente precisa se preparar, né? Então, vocês vejam como o preparo exige, além da parte jurídica, também um preparo psicológico, né? Saber como é que é o perfil da banca, é mais conservadora, é mais progressista, né? Também, então, vocês vejam, precisa de muito preparo, então vocês precisam se planejar, tá? Eu vou encerrar a aula, que já temos uma hora de papo aqui, né? Queria saber se alguém tem alguma coisa que gostaria de saber, né? O Mário fez várias perguntas, o colega também, a Esther também, porque a função da aula de hoje é essa, era só fazer isso, conhecer o amigo, o inimigo, exatamente. Você tem que se preparar, né? E uma boa hora de começar a pensar é agora, né? Fazer uma reflexão, o que eu quero, né? O que eu pretendo, e aí tentar correr atrás do seu sonho, né? Eu meio que fui empurrado, né, pelas circunstâncias e fui fazendo coisas e acabaram dando certo. Mas era uma outra época. Hoje não dá para a gente fazer isso e dar o luxo de ficar errando toda hora, né? Hoje a gente tem que ser muito preciso. Os tempos são outros, vou dizer, vocês vão provavelmente ver uma transição muito... O concurso para analista judiciário é um bom meio tempo, sim, olha, a minha esposa é analista, minha irmã também, né, são concursos ótimos, excelente salário, basta que você tenha perfil para isso. E, às vezes, na carreira pública, aí você consegue para se programar para estudar. Que você tem uma estabilidade, vamos chamar assim, no tipo de prestação de serviço, né? É muito comum, né? Eu conheci, por exemplo, eu acho que teve um rapaz que era assistente do professor Cláudio, o doutor Charles, que virou juiz, salvo engano, ele era assistente do doutor Cláudio, posso estar enganado. Ele também, ele se programou. Se você perguntar para ele o que ele fez, ele era funcionário, trabalhava pra caramba, mas ele tinha uma rotina e depois estudava. É diferente do escritório, né? Porque, por exemplo, quando você está empregado, principalmente se você é empregado público, você tem certeza, né? Você não está milionário, mas tudo, final do mês, vai entrar lá um dinheirinho, você tem lá um benefício, você vai trabalhar tantas horas, fazer isso, fazer aquilo, então você consegue se programar um pouco melhor. O escritório é maluquice, gente. Pode acontecer de 10 horas da noite e o sócio do escritório me ligar porque aconteceu alguma coisa urgente e a gente precisa resolver. Aí você está estudando, acabou o teu ritmo. Tu não consegue dormir. Eu lembro que uma vez aqui no meio da pandemia, né, a gente passou um final de semana inteiro fazendo um interdito proibitório, os dois conversando, a gente até quase 2 horas da manhã, online e tal, escrevendo, tal, não sei o quê, para segunda-feira o miserável do cara lá do cliente falar que não precisava, né? Então são coisas, imagina, se eu fosse estudar, se eu estivesse estudando, tinha quebrado tudo no ritmo, né? Então você precisa se programar, se programem, né? Pensem, reflitam, em ambas as situações é muito trabalho duro, é bastante decepção, né? Muito normal. O doutor, ele está na Praia Grande, o doutor Charles? Que bacana. Não, ele é muito inteligente, ele é fantástico. E, salvo engano, o doutor Charles também foi a prova que ele foi aprovado, salvo engano, foi a que eu fiz que eu participei da primeira fase, também é do doutor Charles. E ele é um exemplo típico de uma pessoa esforçadíssima, que deve ter estudado, deve ter ralado muito.
a gente pode ter vários caminhos. Aí. Espero que vocês encontrem cada um de vocês, aí tenham sucesso na carreira que escolherem, né? E não cometam, por exemplo, né? Eu cometi muitos erros, mas fruto da minha completa ignorância, né? Hoje, graças a Deus, tem muita informação. Só para encerrar, gente, na época que eu me formei, eu não sabia nem onde era a OAB, né? Nem onde ia pegar minha carteira, não tinha nem ideia, né? Hoje você vai lá para receber carteira de estagiário, tem uma solenidade, os caras te explicam a OAB, né? Para que serve, o que vai fazer, quais são os direitos, tal. Então, graças a Deus que é assim. E por isso que eu faço questão de dar essa aula para vocês, tá? É só por isso, porque nunca ninguém me falou nada. Eu aprendi meio que apanhando, né? E, de alguma maneira, a gente conseguiu chegar até aqui, né? E eu só quero dizer obrigado para vocês por terem escutado até agora, né? Espero que tenha servido, né, de inspiração para vocês, que vocês consigam encontrar o caminho. Na próxima semana, na quarta-feira, eu passo todas as diretrizes das nossas provas, perfeito? Fiquem tranquilos, eu falo tanto da parte de processo quanto da parte de prática, vai ser muito parecido com o que a gente já fez, fiquem tranquilos, mas eu na quarta-feira eu aviso tudo, já moldo e já explico para vocês. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência de professor, vocês. obrigado pela aula. Obrigado a vocês. Boa noite. Fique com Obrigada, Deus. professor. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.